Boa noite, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Como é bom estarmos mais uma vez juntinhos para louvar, engrandecer e celebrar o nome do nosso Deus, amém, queridos? Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui, ó Pai, e podemos falar contigo. Obrigado, ó Deus, por mais uma semana que se inicia, ó Deus. Te agradecemos pela semana que passou, por todas as bênçãos recebidas, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, ó Deus, e tem tido misericórdia de nós. Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a nossa volta, Senhor, no dia 20. Que possamos, ó Deus, estar ali, ó Deus, celebrando o Teu nome. E, ó Deus, cultuando a Ti, revendo os nossos irmãos. Será uma noite inesquecível, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha conduzir tudo, ó Deus. E que tudo que for feito ali tenha a Tua aprovação. Abençoe o nosso pastor Wagner, ó Deus. Dê a ele sabedoria vinda dos altos céus. Ó Pai querido, abençoe os nossos jovens e os nossos adolescentes. O Ministério de Jovem Adolescente que hoje faz o seu encerramento, ó Deus, que durante todo esse mês esteve, ó Pai, conduzindo a EBD da nossa igreja, tendo as suas atividades, ó Deus, enfim. Abençoe os nossos jovens, ó Pai. Abençoe a sua liderança, a Camila e o Ronaldo, ó Deus, que eles possam, Senhor, ter cada dia mais estratégias vindas dos altos céus para conduzir este ministério. Ó Pai querido, recebe este culto de celebração com cheiro suave no Teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de Ti, mas é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. E agora nós vamos ouvir o nosso ministério de louvor. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Senhor, e te adorar.
bom ouvir o nosso ministério de louvor, louvando o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Você completou mais um ano de vida? Você fez aniversário durante essa semana? Então a sua igreja quer orar por você, quer abençoar a sua vida. E você que está nos assistindo nessa noite, você completou mais um ano de vida? Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir a Deus que abençoe a sua vida poderosamente. Então nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. E eu quero convidar para fazer esta oração a nossa querida jovem Daniela. A Daniela vai orar a Deus nesse momento. Daniela, ore ao Senhor. Agradeça a Ele por mais um ano de vida que Ele concede aos nossos queridos. Boa noite, igreja. Eu estou aqui para parabenizar os aniversariantes da semana. Que Deus dê muitas bênçãos sobre a vida de vocês, cuide de cada um de vocês, renove a saúde e que todos os seus sonhos se realizem. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado a tua presença. Muito obrigada, Pai, por mais uma semana, Pai, que o Senhor tem renovado nossas forças e nossas saúdes em Ti, ó Deus. Pai, agora eu venho te pedir, ó Deus, pelos aniversariantes da semana. Senhor, tome a vida deles em tuas mãos, tome a vida da família deles em tuas mãos, ó Pai. Guarda, Pai, os teus filhos, ó Pai. Cubra-os, ó Deus, com sua bondade, com suas bênçãos, ó Deus. Senhor, vim te pedir pelos sonhos dos seus filhos, ó Pai, que todos eles, ó Pai, sejam alcançados segundo a sua vontade. Senhor, abençoe os seus filhos. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um deles. Abençoe a família pastoral, toda a nossa igreja. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Este mês é o mês de missões nacionais. E nós teremos agora a abertura do mês de missões nacionais. Com a palavra, a nossa querida irmã Fátima do Rosário, que é a líder desse ministério de missões. Olá, meus irmãos. Nessa noite nós vamos estar dando início à nossa campanha de missões nacionais. E o nosso tema diz assim: porque Ele me amou. E a nossa divisa se encontra em 1 João 4,19, que diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E que durante, meus amados irmãos, esse mês, onde nós trabalharemos o tempo todo falando sobre a campanha de missões nacionais, e diante desse tema lindo que fala sobre esse amor de Deus, que nós possamos também ser movidos por esse amor a orar e a contribuir para que os missionários que estão nos campos continuem levando esse amor aos corações. São tantos corações entristecidos, machucados, feridos, sem esperança, sem entender a sua existência de ser, e que esse amor, possa alcançar os corações daqueles que ainda não conhecem esse amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e eu aflito resgatar. Nesse tempo eu vou
da escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir, vou repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Obrigada, Deus, por nos amar. Que nós possamos repartir esse amor em nome de Jesus. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Aleluia. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir, vou repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Eu vou orar porque Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Olá, crianças. Nossas atividades na igreja retornam no dia 20 de setembro, domingo à noite, e eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês responderem. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na igreja, no dia do retorno? Beijos, fiquem bem. Filha, a pergunta é: o que você quer fazer primeiro quando chegar na igreja, na reabertura do templo? Abraçar o pastor e a tia, mas não pode. Quando eu chegar na igreja, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cumprimentar todo mundo e depois matar a saudade. Já o Murilo vai correr o pátio todo e aquela rampa também. Murilo, o que você vai fazer? Fala aqui pro vídeo. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Olá, eu sou a tia Nicole e quero te fazer uma pergunta. Qual a primeira coisa que você irá fazer quando chegar na igreja? Me responde, hein? Beijo da tia Nicole. Juliana, o que você quer fazer na reabertura do templo? Qual a primeira coisa que você quer fazer quando chegar na igreja? Olá, meus amores.
Tô com muita saudade de vocês. Então, como a tia Patrícia e a tia Nicole já disseram, iremos retornar aos nossos cursos presenciais. E aí, eu quero saber de vocês, o que vocês vão fazer assim que chegar na igreja? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer assim que chegar na igreja? Me respondam, tá? Estou aguardando. Ah, então um segredo, ó. Certinho. Todo mundo também tá querendo saber, tá? Então respondem, hein? A tia está aguardando, hein? Beijo. Fique com Deus. Saudade. Você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na igreja? Meu passarinho. Fazer o quê? Eu passo passarinho. Tá bom. Oi, Nininha, o que você vai fazer quando chegar na igreja? Usar máscara, passar o gel, não abraçar o coleguinha e respeitar o distanciamento. Muito bem. Usar máscara, usar álcool em gel, não abraçar o coleguinha e respeitar o distanciamento. Um beijão, muita saudade. Tchau! Amém, queridos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridas, durante todo esse mês da juventude, o mês do ministério, que o Ministério de Jovens Sente, Jovens e Adolescentes esteve à frente de algumas atividades da nossa igreja, nós podemos ver ali a união deles e é muito bom contemplar a união dos nossos irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada jovem, de cada adolescente que faz parte deste ministério. Queremos agradecer a Deus pela sua vida e parabenizamos a liderança da juventude, dos adolescentes, a irmã Camila e o irmão Ronaldo. E nós pedimos a Deus que continue abençoando a vida de vocês, dando a vocês sabedoria vinda dos altos céus para estar na frente desse ministério. Pena que terminou, né? Passou rápido. E nós agora, queridos, vamos assistir ao encerramento feito por eles. Louvamos a Deus pela sua vida. Vamos assistir. Queimei as pontes com o passado. Em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Jovem, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você aonde você andar. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. 1 João 2,14. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Vou avançar e vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo, né? Mais uma vez, parabéns, Jovescente. Queridos, nós temos dito todos os domingos aqui que a nossa igreja não parou, ela está com as portas fechadas, mas ela não está parada. E agora, no próximo dia 20, as portas se abrirão e nós vamos voltar ao nosso culto presencial. Então não perca no próximo dia 20 o nosso culto presencial. O pastor vai estar depois dando mais informações sobre isso. Você está preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para ser ministrado na sua vida no dia de hoje? Não está? Então prepare-se, abra os seus ouvidos e ouça aquilo que o Senhor tem para ser ministrado sobre a sua vida nesta noite. Com a palavra, o nosso querido pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao nosso último encontro. Virtual, é claro, né? Porque você já sabe, a partir do próximo domingo, dia 20, nós estaremos retornando às atividades no templo. Quero lembrar a você que esse retorno vai ser de forma bem tranquila e gradual. De que maneira, então, isso se dará? Nós vamos retornar apenas, inicialmente, com o nosso culto vespertino, ou seja, domingo à noite. Lembrem-se, não teremos cultos presenciais na quarta-feira e não teremos escola bíblica dominical também presencial por hora. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas ter o nosso culto ali no domingo à noite. E a gente precisa reforçar aqui que temos uma situação especial. A Covid-19 ainda é uma realidade, né, em todo o país, e a gente precisa cumprir algumas normas de segurança para poder ter esse culto aí presencial com muito, né, sucesso, com muito critério, sem, né, maiores riscos. E como é que a gente faz isso? A gente faz com o uso obrigatório de máscara, ou seja, se você está, né, desejoso de estar conosco no próximo domingo e a partir de então, até uma data ainda não determinada, nós teremos o uso obrigatório de máscara. Aí se você diz assim, mas pastor, eu tenho muita dificuldade de usar a máscara, ela me sufoca, ela me incomoda. Bom, irmão, aí nesse caso o irmão vai precisar permanecer, né, em casa, porque não é possível abrir mão do uso da máscara. A outra medida que vamos tomar é higienização, né, das mãos, ou seja, quando você chegar na igreja, você vai receber lá um pouco de álcool em gel para higienizar as mãos, você vai ter álcool em gel disponibilizado, né, nos locais de maior frequência comum, como os banheiros, por exemplo, e ao longo de todo o desenrolar do culto, você vai ser convidado a estar sempre muito atento ali à questão do distanciamento, né, mínimo, para que haja uma maior segurança principalmente para a sua saúde. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso
maior objetivo. Vamos lembrar também, né, que, embora a gente esteja já há 6 meses sem esse contato mais direto, a gente vai precisar fazer um esforço, porque não pode ter aquele contato físico, né? Não pode ali apertar a mão, dar aquele abraço caloroso, dar aquele beijo, né, saudoso. Não, a gente vai precisar nesse primeiro momento ter muito cuidado, né? Ter sempre ali muita atenção ao longo desse tempo que estaremos reunidos juntos ali no templo. Eu tenho certeza, se a gente conseguir cumprir rigorosamente aí essas nossas normas, a gente não vai ter problema nenhum e a gente vai conseguir aí realizar um culto com qualidade, oferecer a Deus um culto, né, com ali a qualidade que ele merece, tá certo? Então, vou reforçar aqui, próximo domingo, dia 20, às 19h15, a gente vai iniciar o nosso culto, né, presencial. Vamos estar de volta ao templo. Você, claro, é mais do que convidado. Também quero lembrar a você que esse último encontro virtual, que eu espero que a gente esteja tendo aqui, por conta da pandemia, é também um culto muito especial, é um encontro muito bacana, porque coisas muito importantes estão acontecendo no dia de hoje. Hoje os nossos jovencentes encerram a sua participação nesse mês, né, dos jovens e dos adolescentes. Você viu aí que eles fizeram coisas muito expressivas, foi muito bacana, eles fizeram reuniões, né, de oração, eles fizeram cultos de oração e eles assumiram o controle da escola bíblica dominical. Você viu que coisa bacana, né? Aulas relevantes, com muita organização, muita responsabilidade, e fica aqui a gratidão do pastor, e eu tenho certeza de toda a igreja, aos nossos jovens e adolescentes, por esse fantástico trabalho realizado ao longo desse último mês. Muito obrigado, a gente continua contando com vocês, e agradeço aqui em especial a liderança, Camila e Mano, que tem feito um esforço aí para manter esse grupo em atividade. Outra atividade muito especial que inicia-se nesse domingo é a nossa campanha de missões nacionais. Você já sabe, eu havia já comentado no último domingo, que nós iniciaremos hoje a nossa campanha de missões nacionais. Então você já sabe, a partir de hoje a igreja está em campanha missionária e o objetivo da campanha missionária sempre é levantar recursos, você sabe disso. A junta conta com o esforço de cada igreja para que a gente possa, através da contribuição financeira, sustentar projetos e missionários que estão no campo. Então, a partir de hoje, em todos os nossos cultos, a gente vai ter um momento missionário. Hoje vai ser especial, nós teremos uma abertura, a nossa querida irmã Fátima do Rosário, que é líder do Ministério de Evangelismo e Missões, vai estar com a palavra, e a gente já vai também, né, assistir aí um vídeo institucional para já entender um pouquinho do que está sendo planejado para essa campanha de missões nacionais. Então, já vá orando ao Senhor, já vá preparando aí o seu alvo, porque a gente vai fazer uma campanha tão relevante quanto foi as duas últimas campanhas desse ano, missões mundiais e missões estaduais. Você viu aí a alegria da nossa turminha, né? Nosso grupo infantil, que bacana, a turminha está doida para voltar para a igreja, né? Estou parecendo até o pastor, que não vê a hora de retornar ao templo. Mas eu quero, né, agradecer a Deus pelos papais e pelas mamães que permitiram aí essa turminha participar, e tenho certeza que eles também, né, estão muito ansiosos para voltar para a igreja. Vai ser um prazer enorme recebê-los. Você viu que bacana? Essa é a turma para quem a gente tem preparado a igreja. Nossa expectativa é que num futuro não muito distante, essa turma esteja assumindo o comando da igreja. Então vamos começar a pensar que igreja deixaremos para essa turma administrar, não é mesmo? Quero lembrar a você também que a gente continua, mesmo, né, sendo esse o nosso último encontro virtual, pedindo a você que não esqueça de orar pelos seus irmãos enfermos. Existem pessoas que ainda estão enfrentando lutas na área de saúde, ainda temos aí pessoas, né, enfrentando luto, então tudo isso é motivo de elencarmos esses irmãos e irmãs no momento das nossas petições em oração. Então você não esquece, já sabe que nós temos um grupo de irmãos aí, a gente tem desde o primeiro momento lá
colocado aqui o nome para que você possa incluí-lo nas suas orações. Então, ore por todas essas pessoas, lembrem-se dos seus irmãos enfermos, das famílias enlutadas, dos necessitados, de todos aqueles que nesse momento carecem, né, de uma atenção especial. Antes da gente passar para a nossa reflexão, eu quero aqui publicamente fazer um agradecimento. Como disse, a expectativa do pastor é que esse seja o nosso último encontro aqui, né, nas redes, para ministrar no domingo à noite. E eu quero aqui agradecer de maneira especial o esforço, o empenho da nossa querida irmã Eliane. A irmã Eliane, durante esses 6 meses, foi a pessoa que esteve por trás de todas essas atividades, né, nas redes sociais. Foi ela sempre empenhada em montar os vídeos, em se desdobrar ali, e claro, sem esquecer, né, que a gente tem uma tecnologia ainda deficitária, a igreja não tem, né, aqueles recursos mais necessários para uma boa transmissão, mas a irmã Eliane se superou, se desdobrou. Vocês não têm ideia de quantas horas, né, a irmã Eliane dedicou a essa atividade, seu talento, sua criatividade e, acima de tudo, a sua vontade de servir a Deus. E fez isso de maneira excepcional quando ajudou a igreja a permanecer funcionando durante esses 6 meses através dos recursos digitais. Então, vai aqui o agradecimento do pastor e tenho certeza de toda a igreja, a nossa querida e incansável irmã Eliane. Irmã Eliane, muito obrigado. Deus abençoe a irmã, né? A irmã fez um trabalho maravilhoso ao longo de todo esse tempo. Obrigado. Muito bem, queridos. Eu quero, nesse nosso último encontro, refletir mais uma vez sobre acontecimentos cotidianos, né? A gente tem feito isso desde o primeiro momento. Mas eu tenho um grupo maior, né, de lembranças para essa semana, e eu confesso que juntei muitas coisas aqui para uma reflexão acerca, né, dessa semana. Foram vários eventos, mas eu quero destacar alguns. Quero primeiro parabenizar a todos, porque no último dia 10, a Igreja Batista no Brasil completou 149 anos. Né? Há 149 anos, os batistas vêm difundindo o Evangelho no Brasil, e você faz parte dessa história. Então, parabéns a você, meu irmão, minha irmã, que cerra fileiras, né, nessa trincheira fantástica do Evangelho, através da Igreja Batista. Né? Eu sou orgulhosamente batista, você já sabe disso, e fico muito feliz por essa data tão expressiva, né? Uma caminhada já longa, séria e vitoriosa. 149 anos de Igreja Batista no Brasil. Eu quero, lembrando disso, lembrar também, como já disse aqui agora, né, a minha preocupação quando falo de 149 anos de existência da Igreja Batista, refletir um pouco sobre essa realidade, Igreja Batista. E, acima de tudo, pensar nessa igreja que a gente vai precisar deixar, como já disse aqui, para esses pequeninos, né, que hoje alegremente demonstram ali o desejo de retornar à igreja. E a gente precisa preparar uma igreja sensacional, uma igreja comprometida, uma igreja dinâmica, mas, acima de tudo, uma igreja cristocêntrica, para essa turminha toda que daqui a muito pouco tempo terá a responsabilidade de continuar essa missão de difundir o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, juntando tudo isso, eu quero refletir com você um pouco. E antes de começar a refletir na Bíblia, né, que eu sempre faço isso, me pauto na palavra, eu queria contar a você uma experiência que tive esses dias, bem pessoal, mas ela vai ser fundamental aqui para exemplificar o que eu estou querendo, né, discutir com você nessa noite de hoje. E aí eu vou te pedir um pouquinho de paciência, que eu vou te contar aqui uma historinha, ela né, não é tão longa assim, mas eu preciso da sua atenção. Pois bem, há 4 meses atrás, talvez 5, eu observei no meu quintal a presença de um filhote de gato, um gatinho, né? Melhor dizendo, uma gatinha, né? É uma fêmea. E eu cheguei, meu quintal tem uma varanda na frente, outra atrás da minha casa, e na varanda de trás eu
fui até lá para fazer alguma coisa, escutei aquele miadinho, né? Bem ali ainda, baixinho, e era essa filhotinha, era, né, uma gatinha linda. E rapidamente eu, né, me apaixonei por ela, fiquei ali com pena de vê-la ali, miava, e muito provavelmente ela estava com fome, e imaginei logo providenciar alguma coisa para ela comer, mas também ao mesmo tempo fiquei preocupado por saber que ela estava sozinha ali. Mas quando eu olhei mais atentamente, eu vi à distância uma, né, gata deitadinha, só observando o que eu fazia. E depois, né, rapidamente pude perceber que aquela era a mamãe da gatinha, né? Era a mãe do filhote. E aí, durante 2 ou 3 dias, aquela gatinha permaneceu, eu fui alimentando, mas a mãe não desgrudava. Ela estava sempre numa posição de observação, sempre a uma curta distância, imagino eu que na percepção dela uma distância segura, e eu comecei a também tentar atraí-la, porque percebi que se o filhote estava ali sem se alimentar, provavelmente ela também. E aí fui ganhando a confiança dela devagar, ela foi se aproximando, muito desconfiada, mas acabou cedendo. Bom, e daí eu comecei a cuidar das duas, da mamãe e do filhote. Bom, passado aí por volta de 1 mês, a filhotinha já estava, né, bem maior, já estava se alimentando bem, eu notei que a mamãe começou a aparecer ali com uma barriguinha um pouco maior. E o pastor logo notou que a fêmea estava, né, prenha novamente. Veja você, ela estava ali com um filhote, que devia ter pouco mais de 2 meses, e agora já estava novamente, né, a esperar uma outra ninhada. Bom, o pastor ficou muito preocupado com isso e começou a cuidar das duas com mais atenção. E fui acompanhando ali, para e passo, essa gravidez da mamãe, né? Ela chegou, aquele barrigão enorme, eu fiquei até preocupado e aprontei tudo ali, aprontei um espaço para que ela tivesse os filhotes, me preocupei se ela estava se alimentando bem, fiquei, confesso, né, tenso em alguns momentos, porque ela pegou um vírus parecido com uma gripe, ela espirrava o tempo todo, não queria se alimentar, eu tive que fazer algumas manobras para que ela se alimentasse, e com a expectativa de que ela tivesse os filhotinhos ali naquele espaço que eu preparei, com medo de que ela fizesse isso num outro lugar, que eu não tivesse acesso, lá, né, um local mais desabrigado, mais perigoso. Mas, graças, né, a Deus, e eu acompanhava de perto, todas as manhãs eu ia até lá para procurar por elas duas, e numa bela manhã, ao chegar, né, no local que eu havia preparado, eu fui surpreendido com 5 novos gatinhos, né? Durante a madrugada, a mamãe teve 5 filhotinhos. E ela, coitada, né, pelo que eu pude observar ali, tinha acabado praticamente de dar à luz. Ela estava muito cansada, muito ofegante, ainda, né, com todo aquele material que foi expelido junto com o nascimento dos bebês. Estava tudo ali muito desalinhado por conta certamente do esforço que ela fez, mas dava para perceber que ela estava exausta. Mas uma coisa rapidamente me chamou a atenção. A gatinha, né, a filhote mais velha, ela ficou decepcionada com aquela cena, né? Os gatinhos, a mamãe ali muito cansada, deitada próxima dos filhotes, e eu fiquei a observar à distância o que aconteceria, o desenrolar foi muito interessante. A filhote se aproximou, olhou para dentro da caixa e acabou se afastando e começou a seguir uma direção, né, para se afastar cada vez mais ali da caixa que a mãe estava com os filhotes. Olha, uma coisa muito interessante aconteceu que chamou muita atenção do pastor. Quando a mamãe, mesmo exausta, mesmo naquela, né, dificuldade toda, ela percebeu que o filhote mais velho estava se afastando, ela se levantou mesmo com aquelas condições de saúde, né, bem precárias, exausta. Ela foi atrás da filhotinha mais velha, ela sinalizou, ela miou, dando, né, um alarme para que ela retornasse. Ela não estava muito disposta a retornar, então a mamãe foi atrás dela. E sabe aquelas brincadeiras que gato gosta, né? Puxa, empurra, dá uma mordiscada. E ela, com todo aquele cansaço, com toda aquela exaustão, ela deixou os 5 filhotinhos ali, recém-nascidos, foi até a gata mais velha, né, filhote mais velho que estava pretendendo já se afastar, e brincou com ela, e deu atenção, deu carinho, e conseguiu convencê-la a permanecer.
Pois bem, passado já agora quase um mês, né, desse ocorrido, eu posso trazer aqui a boa notícia: os filhotes estão saudáveis, todos sobreviveram, e uma coisa muito interessante aconteceu. A mais velha não se afastou, e hoje, todas as vezes que eu acordo e vou lá para conferir como é que estão os filhotes e a mamãe, eu tenho sempre uma visão muito interessante. Elas compartilham a caixa, né? Dormem lá dentro da caixa, uma caixa um pouco maior, dorme a mamãe com os 5 bebês, e a filhote mais velha também não sai de perto, né? Ela está ali o tempo todo junto com a mamãe e com os irmãos. Por que eu estou te contando isso? Porque isso tem tudo a ver com o que eu vou discutir com você aqui durante alguns minutos. Quando a gente olha para a realidade dos animais, a gente costuma dizer assim: não, pastor, os animais eles agem por instinto, né? E geralmente instinto de sobrevivência. Eles, né, querem se manter vivos, e para isso vale qualquer coisa. Bom, foi isso que eu percebi na atitude daquela, né, mamãe ali e seus filhotes. Embora aqueles 5 pequenos filhotes, né, recém-nascidos, tivessem requerendo naquele instante ali toda a atenção dela, e ela também estava exausta e cansada, ela poderia ter olhado para aquela atitude, né, do filhotinho mais velho, de se desinteressar, de ficar, né, decepcionado, de querer ir embora, como um ato, inclusive, não só de rebeldia, mas também de ingratidão. Se fossem seres humanos, claro. Estou aqui trazendo isso para a nossa perspectiva humana. Mas isso não passou pela cabeça dela. Ela deixou os filhotes ali recém-nascidos e se aproximou daquela mais velha, que parecia estar descontente com o ocorrido, conseguiu convencê-la, acariciou-a, né, e a trouxe de volta. Ou seja, ela era muito importante. Embora os outros 5 dependessem, né, exclusivamente dela naquele momento para sobreviver, mas ela abriu mão, deixou-os ali por alguns minutos e foi dar atenção para aquela que estava se desgarrando. E aí isso me chamou a atenção para essa nossa realidade de ser, né, uma igreja. 149 anos de batistas no Brasil, e eu gostaria de discutir um pouquinho com você sobre esse modelo de ser igreja. Porque a igreja, quando surgiu ainda lá no primeiro século, né, ela, a partir da sua organização, ela passou a ter 2 modelos que caminharam juntos. E aí eu vou, de maneira en passant aqui, te explicar, mas se parar qualquer dúvida, não se esqueça de procurar o pastor depois, através do Zap, me liga, manda, né, ali uma mensagem, manda um áudio para tirar a dúvida, mas eu acho que você não vai ficar com dúvida não, que eu vou te explicar. A partir daquele momento, 2 modelos de igreja surgiram. Surgiu uma igreja baseada em todas aquelas orientações de Jesus, mas que não era instituição. Porque se você olhar direitinho para o relato do Evangelho, Jesus não se preocupou muito com uma instituição. Ele era, né, adepto da igreja, corpo de Cristo, daquela que a gente vai ficar, né, conhecendo depois como igreja triunfante. Aquela que não tem placa, aquela que não é denominacional, mas é aquela composta por todos aqueles salvos, remidos e que um dia tomaram posição ao lado de Cristo. Não há uma estrutura jurídica, não há uma organização administrativa, né? A única percepção que tínhamos naquele momento em que Cristo caminha na Palestina durante 3 anos e meio, era que ele criou um grupo que ele chamou de apóstolos, ou seja, enviados para, mas não havia uma instituição. A partir daí, um homem é levantado, e você já conhece, né, esse ícone da igreja, que é o apóstolo Paulo. Paulo vai trazer, não é, a realidade, a instituição. É o Paulo que é responsável por isso que a gente chama de igreja institucional, por essa igreja que tem hierarquia, né, por essa instituição que tem direção, que tem liderança, que tem divisão de tarefas, né, que tem um arcabouço jurídico. Essa é a igreja, vamos dizer assim, paulina. Então, desde o primeiro momento, essas 2 igrejas caminharam. Pastor, tem alguma certa ou errada? Não, as 2, né, se complementam, as 2 são necessárias. Eu vou chamar aqui de igreja cristocêntrica e de igreja paulina. Esse é um nome que o pastor inventou aqui agora para a gente entender, tá certo? Então, essas 2 igrejas sempre caminharam juntas. Claro que em algum momento uma pequena divergência acaba aparecendo, né?
mas elas sempre caminharam juntas. E se essa igreja sempre caminhou junta, né, e havia 2 modelos, é necessário também imaginar que os líderes dessas instituições também em algum momento tivessem posições distintas. E é o que a gente vai verificar aqui nesse bate-papo curto que a gente vai ter, né? Porque existem 2, vamos dizer assim, tipos de pastor. E aqui eu não vou dizer para você, né, quem é o certo ou quem é o errado, que um é melhor do que o outro. Não, são apenas diferentes em determinado ponto de perspectiva, né, muito específico. E aí, para a gente começar a discutir isso, eu quero ler um texto aqui de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido, uma parábola de Jesus. E eu quero te chamar a atenção aqui para a gente ver o modelo cristocêntrico, né? Daqui a pouco a gente discute um pouco mais. Então eu te convido agora a abrir a sua Bíblia aí, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Você sabe, eu leio sempre na NVI. Se você não tiver a Bíblia à mão aí, eu vou aqui ler e peço a você que me acompanhe, tá certo? Então vamos lá, Lucas 15, a partir do verso 1. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vou repetir o 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Muito bem. Então, isso aqui é uma parábola de Jesus. O texto inicial, né, fala por si só, se auto-explica. Ele diz o seguinte: que haviam publicanos e pecadores. Você já sabe, o publicano, na linguagem do judeu, né, era o pior tipo de espécie de ser humano que poderia haver, que ele era um judeu também, e geralmente a serviço dos romanos para oprimir, para roubar, né, para comprometer os próprios compatriotas. Então, não havia uma classe, né? Você poderia hoje compará-los a milicianos, traficantes, ladrões, corruptos. Era assim que se chamava lá, naquela época de Jesus na Palestina, esse tipo de gente. Eles botavam todos no pacote e chamavam de publicanos. E de pecadores. Essa turma toda se reuniu para ouvir Jesus falar. Queriam ouvir Jesus. Jesus queria falar com eles. Mas havia um grupo ali, o grupo de mestres da lei, o grupo dos fariseus, que eram os religiosos da época, que eram os responsáveis, né, por todo o arcabouço religioso do mundo judaico. Eram os doutores, né, aqueles que conheciam profundamente o Antigo Testamento. E esses estavam ali apenas para criticar a Jesus, estavam ali apenas para tentar comprometer a pessoa de Jesus perante aquele grupo, né, que estava pronto para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Bom, como disse para você, essa igreja que nasce lá no primeiro século com 2 vertentes, isso vai, né, reverberar durante todo esse tempo, e nos dias de hoje você encontra 2 tipos de pastor, ou seja, 2 ministros com características um pouco distintas, que atendem basicamente, né, a esse conjunto das 2 igrejas, mas que tem detalhes muito específicos ali acerca desse conceito especial, né, da palavra de Deus, que é o contato com os pecadores, que é aquele que deve ser o alvo desse esforço da igreja, né, para que seja dado continuidade ao Evangelho.
Então eu poderia dizer que a igreja cristocêntrica é essa que olha para o indivíduo, é essa que tem, né, essa vontade muito grande de resgatar. Porque aqui, quando você olha para essa parábola, eu quero chamar a atenção para isso, Jesus disse que havia um aprisco, e o aprisco aqui você já sabe, ele personifica, ele exemplifica a própria igreja. Então, essa ovelha perdida, ela não está, né, sendo aqui representada por aquele que não conhece a Cristo. Não está sendo representada aqui por aquele que ainda não teve contato com os evangelhos e com o Senhor. Não está sendo representado aqui por alguém que um dia aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Não, está falando de um crente. Se olharmos para essa, né, parábola, olharmos para esse exemplo e colocarmos isso como, né, a realidade da igreja, o aprisco como a igreja e o rebanho como o grupo, né, que pertence a essa igreja, a gente vai notar aqui que essa ovelha perdida é um crente. Essa ovelha perdida é alguém que já conhece a Jesus, que é alguém que já tem contato com Jesus, mas que num determinado momento ali teve uma dificuldade, teve um problema, e por conta desse problema está um pouco afastado do rebanho, está disperso, né? Não está necessariamente acompanhando o grupo, ou até trazendo, é possível, dificuldades para o grupo. Por que eu estou dizendo que aquela experiência da gatinha lá com seus filhotes me trouxe à memória essa realidade? Porque olha como é que ela agiu, era assim mesmo, né? Alguém podia dizer assim, questionar essa parábola e dizer assim, mas vem cá, pastor, não faz muito sentido. Você tem 99 ovelhas que não trazem problema algum. Estão ali no aprisco, recolhidas, estão ali cumprindo tudo aquilo que precisa ser cumprido, mas existe uma única que desgarrou, que fugiu. E naquele momento o pastor centraliza todas as suas atenções naquela ovelha perdida, aquela fujona, aquela que trouxe alguma dificuldade. Bom, é isso mesmo. Pastor, não faz sentido. Mas o pensamento de Deus não faz sentido mesmo. A gente já aprendeu na Bíblia que ele já nos alertou que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Então a gente vai precisar, né, somente obedecer e não procurar entender muito o que Deus, né, pensa, não, apenas o que ele manda fazer. E aqui Jesus deixa bem claro que é isso mesmo. E ele chega a dizer assim, olha, não há festa maior no céu quando essa ovelha que se perdeu é resgatada, é trazida de volta. E aí esse modelo de igreja com esse pastor, né, que tem esse estilo, é essa igreja cristocêntrica. Mas há uma outra igreja tão importante quanto essa, e um líder tão importante quanto esse aqui, que é esse líder da igreja paulina, que ele é muito preocupado com a instituição, que ele zela, né, pela instituição, que ele zela por toda aquela organização, ele zela pelo bom nome da igreja, ele zela por toda aquela tradição, no nosso caso aqui 149 anos, ele é extremamente comprometido com isso, e isso é muito importante. Mas de maneira diferente, ele podia dizer que tem um trabalho mais facilitado do que o pastor cristocêntrico. E por quê? Porque aqui é mais fácil de trabalhar. Na igreja onde, né, a instituição tem mais valor, nessa igreja paulina, é mais fácil de trabalhar porque há pouco comprometimento nessa área e no desgaste individual. A gente pensa no coletivo, a gente olha para aquela realidade do todo. E qual é a ideia? É proteger o todo, é proteger todo o rebanho, é cuidar, né, de todos. E como é que a gente faz para cuidar de todos sem, né, fugir ali da organização da estrutura? Simples, a gente tem um código de leis e a gente coloca esse código em prática. Quem foge daquele padrão ali simplesmente pode ser extirpado, pode ser punido de uma outra maneira e é convidado a se enquadrar. É mais fácil lidar com essa igreja? Sim, é mais fácil. A igreja cristocêntrica é mais difícil. Porque quando você olha para cada indivíduo, é mais trabalhoso, você se cansa mais, o cabelo fica branco mais rápido, né? E você precisa resistir até a críticas, né, de maneira mais frequente. Mas eu quero destacar aqui, nesses 149 anos, né, de batistas no Brasil, e para falar de igreja batista não posso ser leviano, eu preciso focar onde conheço,
e estou falando de Segunda da Posse, essa é uma igreja cristocêntrica. E o pastor da sua igreja atualmente é um pastor cristocêntrico. E eu vou estar sempre preocupado com o indivíduo, enquanto aqui estiver. Eu vou estar sempre focado nessa ovelha perdida, nessa que pulou a cerca, nessa que deixou o aprisco. Quando não tem nenhuma fora do aprisco, tranquilo, eu consigo ser aquele pastor da igreja paulina, eu consigo ali tomar conta da instituição, eu consigo fazer com que tudo funcione ali de acordo com as regras jurídicas e administrativas que a gente estruturou através da visão do apóstolo Paulo. Mas se houver uma ovelha desgarrada, se alguém pular a cerca, se alguém tiver dificuldades, você pode ter certeza que o que o pastor faz é ir atrás da sua ovelha perdida, sempre vai ser assim. Eu me nego, me recuso a acreditar e aceitar que alguém possa vir a perder ali a chance de continuar caminhando com Cristo. Eu vou estar sempre mergulhado nessa tentativa de resgate. Não importa o que isso vai custar, não importa o quanto penoso será, mas essa será sempre a minha perspectiva. Eu vou estar sempre buscando aquela ovelha perdida. E quando eu olho para a realidade do que Jesus fazia aqui, dizia, posso perceber que Jesus também fazia isso baseado no seu Pai. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê exemplos disso todo o tempo. Desse Deus que era misericordioso, que tinha muito cuidado com esse que se perdia. Ele era sempre alguém que estava na expectativa de uma segunda chance e que nessa segunda chance essa pessoa acertasse o alvo. E se não acertasse na segunda, pastor, terceira, na quarta, na quinta chance, porque não foi isso que Jesus disse para Pedro? Pedro, muito preocupado com a instituição, pergunta, vem cá, quantas vezes a gente perdoa? 7 vezes, como se já estivesse achando que era um exagero. Jesus disse, não, 7 não, 70 vezes 7. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu fico a imaginar o que teria sido do povo de Israel no cativeiro de 430 anos no Egito, não fora o homem que Jesus, ou melhor, que Deus levantou para liderá-los na saída do Egito. Moisés. E aí eu pergunto a você, você consegue imaginar um problema maior? Qual seria, na sua concepção, a maior falha que um ser humano pode cometer? Eu não sei você, mas eu certamente elencaria aí homicídio. Tirar a vida de uma outra pessoa. Acho que não tem nada mais cruel, acho que não tem nada que ofenda mais a Deus do que um ser humano tirar a vida de um outro ser humano. Bom, Moisés fez isso. Moisés fez isso e ainda escondeu o cadáver. Então você imagina se Deus, naquele momento, estivesse olhando para uma instituição e dissesse assim, não, cara, você não tem a menor condição de fazer parte desse projeto, nem de liderar isso, por conta disso você produziu. Então não tem segunda chance para você. Bom, o povo teria que arrumar um outro libertador naquele momento. Moisés não serviria. Qual é o outro grande pecado que você acha que um ser humano pode cometer no trato com o outro, numa amizade, naquilo que vale muito, que é uma amizade? Eu elencaria a traição. A traição é algo terrível. A traição talvez seja o mais danoso para uma amizade. Mas Davi fez isso. Lembra lá? Davi, além de ser lá o mandante de um homicídio, e nossa jurisdição atual, e também na da época, o mentor intelectual e o executor tinham o mesmo peso, recebiam a mesma pena. Davi, além de mandar matar um general fiel, um general próximo, um homem que dedicava a sua vida ao rei, foi traído pelo rei para que ele pudesse, o rei, ficar com a sua esposa. Você acha que esse homem mereceria algum tipo de condescendência, que ele pudesse ter da parte de Deus, algum tipo de chance para começar de novo? Bom, você conhece a história. Davi, depois de cometer o erro, depois de se arrepender, depois de enfrentar lá a morte do neném, fruto daquele relacionamento, o que ele faz? Se levanta e vai para a casa do Senhor. E pelo Senhor é recebido. Quando eu olho para Jesus,
ele mostra dois grandes exemplos dessa realidade. Quando você olha para o Pedro, que também cometeu, na minha opinião, um grande delito, né? Tão parecido com o delito de Davi, que foi a traição. Lembra lá? Quando Jesus havia dito para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz, não, não te nego de jeito nenhum. Você já conhece a história. Né? Eu fico imaginando a cena das pessoas perguntando, vem cá, você conhece aquele ali, não é? Que está sendo interrogado ali pelo Sinédrio. Não, não sei quem é. Nunca vi, disse o Pedro. Inclusive alguém disse assim, não, você conhece sim, inclusive você tem um sotaque igual a ele, né? Aquele sotaque de caipira lá da Galileia, a gente dá para perceber que vocês são lá do mesmo grupo. Ele ficou irritado e negou pela segunda, depois pela terceira vez, que sequer conhecia a Jesus. Bom, esse homem, à luz da instituição, à luz, né, daquela percepção de proteção da instituição, não teria mais vez. Se Pedro estivesse numa igreja moderna, ele seria excluído sem dó nem piedade. Mas, diz o Evangelho que Jesus enfrentou tudo o que teve que enfrentar, foi agredido, foi julgado, foi condenado, foi martirizado, mas uma das primeiras coisas que ele fez depois da ressurreição foi procurar quem? A Pedro, lá na praia, para ter um bate-papo com Pedro e chamar a Pedro para cumprir um papel que ele havia designado antes da traição. Ou seja, ele não levou em conta, né, aquele erro de Pedro e deu a ele uma segunda chance, perguntando a ele, Pedro, você me ama? E da mesma maneira que Pedro negou 3 vezes, agora ele está afirmando 3 vezes que ama ao Senhor Jesus. E o mais interessante, Jesus não excluiu, né, Pedro de nenhum dos projetos que ele já havia imaginado para Pedro. Ele disse para Pedro, Pedro, então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta a minha igreja. É isso que ele estava dizendo para o Pedro. Já para Judas, aquele traidor, Jesus também esperou até o último momento que ele desistisse, embora já sabia que ele não ia fazer isso. Mas lembra lá na última ceia? Para quem Jesus estendeu o prato para servir primeiro, ainda chamou de amigo, mesmo sabendo que ele ia produzir. Então essa é a perspectiva da igreja cristocêntrica. A gente não desiste nunca. A gente está sempre esperando que haja, né, daquela pessoa uma mudança. E é assim que eu vou agir o tempo todo. É assim que a igreja de Cristo vai agir o tempo todo. É assim que a segunda igreja batista da posse vai agir o tempo todo, pelo menos enquanto o pastor Wagner estiver à frente, né, do ministério. Porque coisa terrível, né, é a gente, como esse mês estamos fazendo aí, investindo pesado em missões, e aí a gente sabe de todo o trabalho, de toda a dificuldade que nossos irmãos enfrentam no campo, e a gente dedica recursos, a gente dedica tempo para que aquela pessoa seja alcançada, para que aquela pessoa seja, né, ali, passe a ser conhecedora desse evangelho maravilhoso, desse Cristo que ama tanto. Mas aí, de maneira contraditória, quando essa pessoa faz isso e se achega, e com a necessidade ali de muito aprender, com a necessidade de caminhar, com a necessidade, né, de ir tentando, através de erro e acerto, chegar a ser, né, a sua estatura de varão perfeito, a gente fica na perspectiva de, na primeira falha, a gente vai e corta essa pessoa do convívio do grupo. Eu quero dizer aqui para você uma coisa muito interessante, eu espero que você não esqueça isso. Alguns falam de, pastor, isso é necessário porque a gente precisa tirar os inimigos da igreja. Eu concordo com você que é necessário retirar os inimigos da igreja, mas Cristo não concorda. Né? Primeiro ele diz que a igreja é feita de joio e trigo e manda com toda clareza que a gente não faça nenhum movimento, né, para separar isso, deixe aquilo como está, porque é ele que trata disso. Mas eu quero dizer para você também que existe uma grande diferença entre aquele que alguns consideram inimigo da igreja porque causaram um problema, trouxeram ali, né, alguma dificuldade para a coletividade, para a instituição, e eu quero dizer que não necessariamente esse é o inimigo da igreja, não é. Esse que tropeça, esse que pode trazer até alguma dificuldade, não necessariamente é o inimigo da igreja. O inimigo da igreja é outro. O inimigo da igreja é Satanás. Esse que desavisadamente, né,
ali por conta de uma distração, e aí eu vou usar a metáfora da árvore frutífera, arremessa uma pedra, né, e arranca algumas folhas, talvez consiga até derrubar um fruto ainda verde, causa um pequeno prejuízo, mas nada, não é muito relevante. Aquela folha vai nascer, né, vai nascer uma outra folha no lugar daquela que foi arrancada, e um outro fruto vai surgir no lugar daquele. Agora, o inimigo da igreja é aquele lenhador, não é, persistente, aquele lenhador, não é, que está ali obstinado e que quase que diariamente dá uma machadada, melhor dizendo, né, por vez, lá na raiz da árvore. Né? Todo dia, tendo oportunidade, ele dá, né, uma machadada na raiz da árvore. E qual é o propósito? Né? Interromper o fluxo ali de crescimento, né, daquela árvore. Porque fazendo isso, matando a raiz, ele mata toda a árvore. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero, nesse dia especial, onde a gente encerra a nossa participação virtual, onde a gente começa uma campanha de missões muito importante, onde a gente celebra a vida com os nossos jovens adolescentes e as nossas crianças, eu quero dizer a você que tem uma responsabilidade muito grande com aquela turminha, né, bacana que a gente viu aqui das nossas crianças. Eu tenho o desejo no coração de deixar para eles uma igreja triunfante, uma igreja, né, comprometida, e vou fazer isso até o meu último dia de ministério. Serei sempre que possível o pastor, né, da igreja paulina, aquele que está preocupado com a administração, aquele que está preocupado com o zelo institucional, aquele que vai olhar sempre, né, ali para nossas questões jurídicas, para o nosso códice de leis, mas desde que não haja nenhuma ovelha saltando, né, o aprisco. Porque se isso acontecer, o pastor faz igual a gatinha. Corre atrás daquela ovelha perdida, porque eu entendi que Jesus, né, nos afirmou que vale muito mais nos céus, há muito mais alegria no reino quando essa ovelha retorna, do que, né, por aqueles 99 cordeiros que permaneceram no aprisco, estão ali abrigados, guardados e felizes. Então, que nesse dia de domingo você seja muito feliz, você seja muito abençoada, e você continue a desenvolver, né, essa tua paixão pelo Evangelho, continue a servir ao Senhor com muito vigor, mas que seja sempre cristocêntrico, porque é isso que faz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alegrar-se diariamente. Que Deus a todos abençoe, você tenha uma semana na paz do Senhor. Amém.